Então tá, voltamos. Estamos de volta da Indonésia. Tava frio na Indonésia, tá? Então vamos lá. Hoje foi um dia legal, cara, assim, ó. Intraday foi ao contrário do que 60 minutos e o diário são de verdade, né? Então foi meio que uma contratendência em tempos maiores. Mas, cara, saiu o jogo, foi bom, foram boas operações que eu fiz. Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini dólar. E vamos para as notícias de amanhã. Porque nós vamos ter transações correntes às 8h30 da manhã. Investimento estrangeiro direto às 8h30 da manhã. Então, antes de abrir o mercado, já vai ter uma notícia que pode causar uma certa volatilidade na abertura. 9h30 da manhã, temos núcleo do índice de preços, PCE. Te dizer que vai ter volatilidade. Geralmente tem, né? PCE geralmente tem. Então, vamos tentar ficar de fora até as 9h30. Inclusive, minha constituição de trading fala que eu só posso operar após a primeira hora de pregão. Hoje eu operei antes porque eu vi que o movimento estava sendo mais claro para a compra do que para a venda. E quando ele rompeu o topo da primeira hora da manhã, eu já estava na operação e consegui bons pontos. Coloquei 20, perdi 4. Deu 16 pontos, tá excelente. Para operar pela manhã, excelente. À tarde eu vi que ele fez agora um outro movimento. Cara, nada demais. E sim, está cedo e eu estou fazendo agora porque já tem ajuste, não vai fazer nada demais, mas nós temos pontos importantes nos 60 minutos. Então vamos para 60 minutos. Mini dólar. Mini dólar está fazendo um movimento muito interessante. Eu estava aqui a falar sobre, que é este movimento importante, ó. A mudança da característica do preço. Ele quebrou a estrutura para buscar um reteste de fundo. Isso aqui é a técnica de Joseph James, retesta o fundo. Eu imaginei que ele poderia ir lá no movimento medido. Não, ele não fez. Imaginei que ele poderia rotacionar o pêndulo. Não fez. Tudo que ele fez foi simplesmente retestar o fundo, cara. Ele testou o fundo da bagaça. Fez um fundo duplo. Veio com uma força. E aí, o que nós tínhamos aqui que poderia seguir o movimento? BOS. A quebra da estrutura para efetivamente dar prosseguimento a esse movimento de queda. O que ele fez? Volta em V, abre um gap e muda a característica do preço. Na sequência, mais uma vez, quebra a estrutura e segue empurrando esse mercado para cima. Onde é que nós temos o provável choque agora? Depois dele fazer esse pullback e voltar a subir e quebrar a estrutura? Onde é que é o pivôzinho validado? Aqui. Então, se esse cara aqui, por acaso, perder este ponto aqui, ele pode tentar um ataque. Então, sim, nos 60 minutos, ele está dando a entender que ele mudou a característica do preço. Continua vendedor? Para mim, sim. A média de 200 está lá no alto. Pode ser só um pullback, pode ser 2 pernas de pullback. Lembra da técnica de 2 pernas de pullback de Joseph James? Retestando agora um topo, que era o meu alvo final desde a manhã. Mas tudo bem, demorou um monte, foi o dia inteiro para entregar 40 pontos, talvez, 43, né? Que era desde a minha primeira entrada aqui. Mas tudo bem, não aconteceu. A gente pega ali, we are short term traders. A gente faz movimentos curtos, porém rentáveis. 60 minutos é isso. O diário dele, aí ó, tá na batalha do pullback. Mas, cara, não é nada mais do que um pullback. Tu vê que ele não tá chegando nem nos 50% desse canal de baixo. Ele nem testou a média de 21 do diário. Nem testou. Mas sim, tá em cima de um suporte aparentemente bem forte que ele não tá querendo perder. Fies, vendedor ainda. Se amanhã tiver uma confluência da venda, a gente vai bater na venda. Se não tiver e continuar subindo, a gente vai atacar na compra. Até o momento em que ele vai arrebentar a corda e vai capotar. E aí a gente vai com ele. Então sim, vendedor, 60 minutos. Vendedor. Totalmente vendedor. Aqui, vale ressaltar, né? Vou voltar aqui pro papo de domingo para ficar melhor. Estamos identificando nos 60 minutos o viés desse mercado. Qual é a tendência desse mercado num time frame maior. Agora a gente desce para ticks para procurar padrões, mas ticks não remetem à direção. Direção a gente vê nos 60 minutos, no diário, né? Ticks remetem a padrões de repetição para a gente fazer entradas. Então a gente tem a nossa constituição de trading, identifica topos e fundos. Quem romper primeiro, a gente vai dar direção desse mercado no intraday. E vale lembrar que o intraday sobrepõe 60 minutos, um dia. Se no intraday tá ao contrário, cara, a gente vai seguir ao contrário. Vai seguir num provável pullback, não num sentido, numa tendência a longo prazo, não. A gente vai operar ao contrário, porque o intraday manda demais na história. Vamos baixar aqui para os estudos. E agora vamos para 5.000 ticks. Mini dólar. E aí eu vou exemplificar para vocês aqui, ó. Tchau. O que estou dizendo neste momento, ó. Tá vendo? O que a gente fez aqui, por exemplo, na primeira hora de pregão. Vamos aproximar bem para a gente ver bem de perto. O que a gente fez aqui na primeira hora de pregão? Marcamos um topo. Marcamos um fundo. Quem romper primeiro, pós primeira hora de pregão, vai dar sentido no intraday. Se amarrou, mas eu estava enxergando que ele não ia fazer a venda. Rompeu. Ok. A partir daqui, a gente toma como prioridade ser comprador no mini dólar. Eu já estava verificando isso. Por quê? Porque, para mim, o maior balizador, e pode ver que eu tirei a média de 21, porque não acredito mais nela. E vou operar somente VWAP. Olha onde eu operei. Olha onde eu fiz uma compra. Onde eu fiz uma compra. Onde eu fiz uma compra. Aqui, faltou diminuir um pouquinho o stop. Ao invés de ser 6 pontos, era para ser 7 pontos. Uma entrada aqui. 2 tentativas falhadas. Pegou? Uma tentativa da venda, 2 tentativas da venda, ele explode e entrega aí 12 pontos direcionais. Faltou. E causou um stop. Causou um stop desnecessário.
E tudo bem, a gente vai aprendendo. O lucro veio. Marquei aqui também a mudança da característica do preço nos 60 minutos. E a minha saída foi orquestrada próxima dela justamente por isso, porque eu sabia que ele ia enfrentar uma certa resistência nesse ponto. E dito e feito, ó, ele enfrentou. Além disso, se a gente olhar nos nossos estudos, a gente vê que ele está numa região de resistência bem forte, né? Mas esse cara aqui foi o meu principal balizador do dia. E aí, a gente tem que ficar observando como é que ele vai se portar amanhã. Ele vai continuar rompendo o topo e seguindo nessa tendência de alta para continuar esse pullback, ou quem sabe virar o jogo e passar a ser comprador a partir de agora? A gente só vai saber amanhã. Nesse ponto aqui a gente já consegue identificar, ó. Cadê? Aqui, ó. Chegou no choque lá, ó. 60 minutos. Chegou no choque, fez um pullback legal, sentiu, né? Fez um pullback bem legal. Olha a média de 21. Olha as prováveis traps nessas regiões aqui, ó. 1, 2, 3. E ele acusa, né? E o que ele faz aqui nessa sequência? Quebra da estrutura. Vinha na quebra da estrutura. Mudou a característica do preço. Trap. Acusou a trap. Fez um pullback maior. Talvez buscasse o stop aqui se não usasse um stop maior. Tava muito grande isso aqui. Muito longo. Quebra a estrutura. Quebrou a estrutura. Mudou a característica do preço. Quebrou a estrutura de novo com tudo. Veio embora. Quebrou a estrutura de novo. Veio embora. Quebrou a estrutura de novo. Veio embora. Quebrou a estrutura de novo. Veio embora. E mudou a característica do preço já. Complexo. E esse é o jogo, cara. Ativo futuro é complexo. Toma violinada. É importante tu acreditar no setup. Quer observar as entradas de Joseph James aqui, ó? Que ele fez um movimento, foi lá embaixo. 2 tentativas falhadas. E acelera. Depois, só a trap mesmo aqui nos 5.000 ticks, só a trap mesmo. Mas se baixar um pouquinho dá pra encontrar outros movimentos. 2 tentativas falhadas bem alto aqui. Na sequência, 2 tentativas falhadas. Na sequência, nada. Aí uma trap, uma bear trap, bem lenta. E mais, nada. Talvez outra bear trap aqui, ó. Mas essa é uma das razões de eu não usar mais a média de 21. A média de 21 tá me causando uma certa estranheza, sabe? Então eu tô tirando ela e tô levando em conta somente a VWAP. Vou fazer aqui, a gente pode observar que ele tá numa resistência bem importante. E a minha principal visão vai ser se ele vai manter a mudança dessa característica empurrando o mercado para cima ou não. Eu acredito, olhando os 60 minutos, tenho a impressão de que, cara, ele tá numa uma grande área aí de liquidez. E aí se fosse para apostar onde ele está, eu apostaria num pullback de uma venda. Já que ele tá vindo para alta, né? E iria marcar aqui a quebra da estrutura aqui, sabendo que agora a gente tem uma provável região de choque aqui, ó. Então eu só poderia observar pela venda quando ele perdesse pelo menos esse ponto aqui. Se a gente baixar no time frame, a gente pode apostar pullback. Então, tipo, quando ele chegar em 348,50, seria tipo aqui, ó, a gente poderia observar para uma mudança de característica de preço e para um provável movimento de reteste de topo. Então a gente precisa, se a gente vai vir na venda, quando a gente chegar aqui, a gente já tem que estar com um lucro ou já tem que estar fora do risco, porque ele pode só bater aí e voltar com tudo. Mas a técnica mesmo, que eu estou aplicando, que está me dando um resultado melhor, é marcar topo e fundo e ver para onde é que ele vai romper e tomar como prioridade operações próximas da VWAP. Longe dela, vai ter risco. Próxima dela, tem mais chance de a gente evitar violinadas e conseguir pegar um movimento direcional. Tudo isso observando os nossos 4 setups, que vai ser reversal, pullback, força e traps. As traps são fantásticas pra gente fugir do risco bem rápido. Às vezes demora, às vezes vai mais rápido. É o que há. Então a gente tem que observar muito bem as operações próximas da VWAP. Se ele afastar demais a VWAP, esquece, cara, deixa o mercado. Foi o que eu fiz aqui, ó. Ele afastou demais, afastou demais, afastou demais. Não quis arriscar. Eu tava com 16 pontos no bolso. Minha meta é 20. Vou arriscar pra depois perder? Porque aqui eu perdi, né? Aqui era só ter usado um ponto a mais de stop. Tava pesado? Tava, mas a volatilidade tava em 8,5. Entrar com um stop de 7 pontos, cara, é arriscado? Sim, quase 1 para 1. Mas tava segurando demais na VWAP. Tava dando indícios. E antes, bem antes disso, o índice já tinha acusado a perda do fundo na primeira hora da manhã. Então ele já tinha acusado que ele ia ser vendedor durante o dia. Quem acusa primeiro, tu vai pegar o movimento contrário do outro. Às vezes vem os dois juntos, pra mesma direção. Por exemplo, foi quinta? Foi quarta? Não, foi quinta? Não, foi quarta? Ontem. Famoso ontem. Ontem, eles andaram pro mesmo lado, eles romperam pro mesmo lado. Daí eu sabia que tinha alguém mentindo, mas até ele se definir, ele fez os balacobaco dele. É simples, é bem simples. Operar próximo da VWAP. E aí o que ele andar aqui, a gente vai observar, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha onde ele tá. Olha onde foi. Saiu a notícia do PIB, ele deu uma pedrada pro alto, né? Então o que ele pode fazer agora, já que ele tá num provável range? Vamos passar aqui pra esse aqui que a gente consegue enxergar melhor. Isso aqui é o range do negócio. Tentou fazer a rotação? Não fez. Fez meia boca essa rotação. Foi lá e retestou topo. Perfeito. O que ele fez aqui? O mercado não é cíclico, não repete movimentos. Ele foi lá e retestou esse fundo aqui, ó, pra dar uma pedrada. Agora ele retesta esse topo aqui e ele pode vender. Mercado é repetição. Ele faz sempre essas bobagenzinhas dele. Então agora aqui, dá pra vir daqui? Dá. Só que a gente tem que lembrar que ele mudou a característica do preço. Se ele mudou a característica do preço, a gente tem que estar de olho pra quando ele chegar próximo de uma região onde ele vai mudar a característica pra voltar pra venda, a gente já tem que estar com dinheiro no bolso e observando que ele pode fazer um movimento em V e voltar a subir. E romper topo e seguir reto. Mas a probabilidade seria ele ainda continuar sendo atraído pro range, porque ainda não fez um breakout, né? O que a gente quer aqui? O que a gente espera? Um breakout, né? Veio aqui, foi lá em cima, agora a gente espera por 2 pernas, ele bate aqui, ele volta a subir.
se ele virar para a compra. Aí a gente tem que subentender que se ele fizer isso, ele vai mudar a característica do preço da história, depois ele vai ter que fazer a quebra da estrutura, e a gente vai vir, e aí, se ele quebrar a estrutura e continuar capotando, a gente pode pegar esse pêndulo e apostar numa rotação dele. E aí a gente vai ter um alvo final. Agora, se ele para nessa região aqui do topo do range, ele pode fazer exatamente esse movimento e virar comprador bem rápido, para romper topo e seguir o movimento dele pro alto. Só amanhã pra gente saber. A gente tem que lembrar que esse cara aqui é um magnético. Esse cara aqui atrai o preço. O range atrai o preço. Até que haja um breakout. Ou ele cruza e segue cruzando e fazendo o movimento que ele tá fazendo aqui, ó. Aqui, ó. Ele segue fazendo esse movimento que ele tá fazendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Dentro do range, ó. Ou ele vem aqui, para aqui e vai pro alto. Ou ele segue. Segue capotando aqui, ó. Aí ele vai lá embaixo retestar aquele fundo lá. Olho nesse cara aqui. Se ele se mantiver ali, ele vai voltar pra alta e vai derrubar o índice. Até porque, lembrando aqui do índice, ó. Dá uma voltada no índice aqui, só pra dar uma olhadinha aqui. Vou voltar aqui nos 60 minutos dele, só pra dar uma olhada aqui. Tua característica do preço. Fez a quebra da estrutura pra seguir o capote. E agora, pra ele inverter essa jogada, ó, ele vai mudar a característica do preço aqui pra virar comprador de novo. Nos 60 minutos, ele tá tentando um pullback grande. Segue comprador. Fato. Média de 200 tá lá embaixo. Mas ele pode estar em processo de pullback. Vai tentar fechar o gap. Então temos que observar movimentos contrários. Movimentos que podem sugerir meros pullbacks. Mas pullbacks longos. Ou mudança de polaridade. Ele vira para outro lado. Vira vendedor e o dólar vira comprador. Tem que estar observando esses pontos aí. Tem mais para o momento. Agradeço, Luiz, por observar esses pontos aí. Quem veio comigo hoje conseguiu aí botar 16 pontos no bolso no mini dólar. Ninguém veio, só eu vim, só eu assisti minha live. Então, alguém perdeu dinheiro. Amanhã estaremos aqui, 9h55. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite. E faço lives de segunda a sexta, das 9h55 até meio-dia e meia, 1h da tarde, depende, tá? Às vezes eu tenho outras coisas pra fazer, eu tenho outros projetos e aí eu pulo. Essa semana eu pulei, só voltei hoje mesmo. E amanhã vai ter live de novo, 9h55, tá bom? Muito obrigado. Uma boa noite, fiquem bem. 9h55 estamos aí na área, tá?